Capítulo 403, O plano inicia-se. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Strunkirk. Uma semana depois. Vocês já chegaram. Li Shang. Hein? Eu e Minjia estamos aqui, X e Yun. Certo. Urhanshi e Liam Mei. Li Shang. Também chegamos em nosso destino, estamos atualmente em um vale de um pequeno continente. Urhanshi. Tudo bem. Vocês sabem o plano. Entrarei em contato novamente dentro de alguns dias, porém, caso ocorra algo, saiam daí rapidamente. A prioridade é fazer a plataforma de recuo. Li Shang. As meninas rapidamente concordaram com ele e pararam de conversar. Na realidade, eles estavam fazendo uso de um artefato mágico que Li Shang havia criado, fazendo uso da runa angular e de um pedaço de ouro celestial. Ele criou um tipo de jade de comunicação que não se quebrava ao ser utilizado. O único requisito era uma constante alimentação de que era possível se comunicar em uma área de 12 bilhões de anos-luz. Todavia, quanto maior a distância, maior o gasto de Qi. No momento, Urhanshi, Liam Mei, X e Yun, Minjia e Li Shang estavam na Galáxia Leão, os inimigos da Galáxia Escorpião, lar dos 5. Urhanshi e Liam Mei, bem como Minjia e X e Yun estavam em planetas diferentes do de Li Shang. A arte da guerra diz: informação é crucial. Nunca vá para a batalha sem saber o que pode estar contra você. Sendo assim, eles estavam fazendo isso. Ninguém sabia o quão forte e quando seria o ataque da Galáxia Leão. Além disso, até hoje, ninguém com força o suficiente para investigar de forma livre, havia conseguido adentrar na galáxia inimiga. Dezenas de pessoas no Dao do Esclarecimento, lendário e santo, foram mortos nas periférias da galáxia inimiga, detectados pelo Exército de Leão, um grupo de milhões de poderosos cultivadores, todos no Dao da Purificação, Esclarecimento e algumas dezenas de milhares no Dao lendário. Isso se deu pelo simples fato de que todas as plataformas de teletransporte entre as galáxias eram vigiadas. Além disso, poucas ainda existiam, já que com as desavenças milenares, ninguém queria um trânsito de pessoas entre os dois locais. Porém, Li Shang não usou uma das plataformas conhecidas, mas de uma habilidade. Ele tinha em seu arsenal o olho que tudo vê, uma habilidade de um nível muito além do olho do dragão, que dá a capacidade de, por alguns segundos, o usuário observar uma parte específica do espaço com total precisão. O ônus é enorme e, se usada erroneamente, pode trazer a morte. Da última vez que Li Shang usou foi para achar Kang Peng. O uso durou 3 segundos e apenas nos décimos finais que ele conseguiu resistir ao rio de informações em sua mente e se focar em seu alvo. Todavia, aquele jovem não é o mesmo de hoje. Dias atrás, Li Shang estava sentado em posição de lótus, ao seu redor estavam suas 4 esposas. Ele estava no centro e cada uma delas estava em um ponto cardial de uma grande formação sobre Li Shang. O olho que tudo vê. Mesmo estando em seu modo desperto, seus olhos mudaram completamente. Eles eram negros e repletos de bilhões e bilhões de minúsculos pontos brilhantes, sendo eles estrelas e galáxias. Um fio de sangue escorreu da boca de Li Shang e era visível a fadiga chegando em seu corpo. Todavia, no instante seguinte, uma explosão de poder rugiu em seu corpo. As meninas brilhavam intensamente e era possível ver fios de Qi saindo do corpo delas e indo para Li Shang. Em questão de décimos de segundos, o número de pontos brilhantes nos olhos de Li Shang aumentou exponencialmente. Então, não só os dele se alteraram, mas os das suas jovens esposas também, se tornando iguais ao dele. Dessa forma, 20 segundos depois, os 5 caíram desmaiados, exaustos e sem força alguma. Demorou 2 dias para eles acordarem. Basicamente, o fardo de ter tamanha quantidade de informações indo para a sua mente foi dividida entre eles, todos ali tinham mentes excepcionais. Dessa forma, Li Shang era o centro da formação, pois o usuário primário era ele.
O fio de sangue que saiu de sua boca foi por ele ter forçado sua mente além do limite para que pudesse dividir as imagens de seus olhos em 5 setores, enviando as informações de cada setor para uma das meninas. Com isso, eles puderam analisar uma quantidade muito maior de informações, bem como suportar a habilidade por um tempo muito maior. Sendo assim, com mais um dia para analisarem os dados, finalmente Mingia descobriu a localização exata de alguns planetas específicos. O primeiro foi o planeta Chuvas Eternas, onde, como o próprio nome já diz, chovia todos os dias. Era um lugar conhecido por ter alguns gênios do que água. Para ele foram Urhanshi e Liamei. O segundo era o planeta Floresta das Eras, um local que era totalmente coberto por densas florestas, não havia rios em sua superfície, nuvens ou qualquer outra coisa além de uma planície sem fim, coberta por todos os tipos de árvores. Na realidade, o interior do planeta era um imenso oceano e a Terra uma fina casca que boiava sobre ele. Sendo assim, para conseguirem água era preciso cavar buracos e criar poços artesanais. Este era o local que Xiziun e Mingia foram. Estes dois eram planetas de classe C, sendo que as pessoas mais poderosas ali eram no nível de supremos senhores do planeta as plumas ao vento, todavia, seus números eram muito superiores, sendo que cada um dos planetas tinha, pelo menos, 2.000 supremos senhores. Já o terceiro planeta era o planeta Pena do Caos, um planeta classe B e uma das maiores forças da galáxia Leão. Tal planeta governava toda a galáxia e foi para onde Li Shang foi. Eles fizeram isso, criando a plataforma de teletransporte unitária autoprogramável, ou seja, ela poderia levar alguém para um lugar em específico se fossem dados a ela coordenadas exatas. Foi por isso que eles usaram o olho que tudo vê, para encontrar a distância exata de 3 pontos. Eles então triangularam perfeitamente, considerando a distância, velocidade de rotação dos planetas, sistemas solares e galáxias, afinal todos estavam em movimentação constante, ou seja, alterando sua posição, algo que a plataforma deveria corrigir com perfeição, do contrário eles poderiam ser teletransportados para dentro de uma montanha, estrela ou mesmo um buraco negro, decretando a morte instantânea. Por isso o nome, autoprogramável, com base em uma grande quantidade de informações, ela conseguia analisar com perfeição a posição que a pessoa deveria ser levada. Dessa forma, eles foram enviados em completo segredo para dentro do território do inimigo, em outra galáxia. Além disso, os locais não eram aleatórios. O planeta Floresta das Eras era um dos locais com portais espaciais, criados na antiguidade por um grupo de cultivadores no Dao do Supremo Santo, os quais, diferente daqueles no Dao do Santo Rei, conseguiam criar portais permanentes, que se sustentavam absorvendo o Qi mundial do espaço ao redor. Todavia, a distância que tal portal levava, bem como a quantidade de pessoas, variava conforme o poder do cultivador, sendo assim, há milhões de anos, 3 pessoas no Dao do Supremo Santo se uniram e criaram 3 portais para diversas galáxias, sendo que a mais próxima e fraca era a galáxia Escorpião. Naquela época não haviam intenções hostis, mas sim de aproximar as pessoas de ambos os locais e proporcionar uma interação comercial maior. Todavia, mesmo seres de tal poder ainda são levados à morte pela ação implacável do tempo e seus ideais corroídos pelas eras, fazendo pessoas usarem coisas criadas para um propósito inocente, em seus planos maquiavélicos e mesquinhos. Acredito que nossa melhor opção é abrir uma caverna e colocar formações ilusórias. Xiziun. Concordo. Precisamos fazer isso rápido, do contrário as coisas podem não acabar indo muito bem. Mingia. Dessa forma, Xiziun controlou uma grande árvore à sua frente, que com suas próprias raízes começou a cavar o solo ainda mais profundamente. Após isso, Xiziun abriu um buraco no tronco da árvore, com 1000 metros de altura e uma circunferência de 100 metros. Ela então cavou através da planta e criou um túnel do tronco até uma raiz específica.
Ao final, ela fez uso do Ki-madeira para restaurar a abertura, fazendo com que fosse impossível ver qualquer anormalidade. A ideia era genial. Ao fazer uso deste movimento, tornaria ainda mais difícil a identificação de anormalidades na área, algo que cavar um buraco diretamente na superfície deixaria muito mais explícito. Sendo assim, Shizyun e Minjia caminhavam dentro da raiz, que não demorou muito para terminar. Ao final dela, Shizyun cortou a ponta da raiz, que agora parecia um cipó oco. Minjia retirou várias gemas de fogo e as atirou para cima, fazendo elas flutuarem no local, que lentamente foi iluminado completamente. Com o auxílio da raiz, Shizyun criou uma caverna de dimensões consideráveis. O formato era cúbico, com 30 metros de largura, comprimento e altura. Ela rapidamente atirou algumas sementes para o ar, as quais se transformaram em pura madeira. Ela usou isso para forrar a terra, do chão, paredes e teto, criando uma caixa gigante. Elas colocaram vários pontos de iluminação e começaram a criar uma grande formação, que conectaria este local diretamente com o planeta As Plumas ao Vento. Não era dentro da Seita Dragão, mas em um outro continente, muito menor que o continente Zal. Afinal, se o local fosse descoberto, elas não queriam pessoas caindo no meio do território da seita. Elas demoraram 3 dias para montar todo o aparato, já que este não era tão complexo. Esta formação era como as normais, se conectando a outra plataforma. Porém, a distância era imensa, então elas tiveram que colocar 5 cristais mágicos de nível santo para carregar a formação, com capacidade para fazer 2 viagens de ida e volta. Então, com isso feito, elas retiraram pedaços de jades e gravaram outras formações, conectando eles com este local, em caso de precisarem fugir rapidamente. Enquanto isso, Liamei e Urhanshi fizeram o mesmo no planeta Chuvas Eternas. Porém, aqui as coisas foram um pouco mais difíceis, já que o solo era estranhamente poroso e facilmente se quebrava. As chuvas constantes no local eram por este motivo. A água da superfície se infiltrava no solo rapidamente e após juntar-se em grandes quantidades, escorria por canais antigos, que levavam toda a água em direção ao manto de lava líquida. Quando isso ocorria, a água fervia e era ejetada a velocidades aterrorizantes em direção ao céu. Porém, devido à grande distância percorrida das profundezas da Terra até a superfície, ela chegava em forma líquida, mas devido à pressão, subia a dezenas de milhas de altitude, se precipitando na forma de chuva e mantendo um ciclo eterno. Sendo assim, elas tiveram que ter um grande cuidado ao abrir uma caverna e escolheram um local mais firme. Todavia, mesmo assim, tiveram que fortalecer o terreno com algumas estruturas. No entanto, elas conseguiram terminar ao mesmo tempo que Shizyun e Minjia, fazendo o jade de fuga e a plataforma de teletransporte intergaláctico. Li Shang também fez o mesmo no planeta Penas do Caos. Todavia, ali era lar de dezenas de pessoas no Dao do Santo Rei e havia alguém no Dao do Supremo Santo. Sendo assim, ele teve que ter um grande cuidado e vagou por uma semana inteira pelas periférias do planeta, colhendo informações, até que encontrou um lugar ideal, um pequeno continente, ainda menor que o continente Zal, onde havia apenas uma pessoa no Dao da Purificação. Dessa forma, ele conseguiu criar uma caverna subterrânea, fazendo o mesmo que Shizyun. Dessa forma, todos eles terminaram a criação dos jades de fuga e da plataforma de teletransporte. Com isso pronto, eles poderiam dar procedimento aos seus objetivos com uma certa tranquilidade. Enquanto isso, Limbo ficou no planeta As Plumas ao Vento, coordenando toda a Seita Dragão e mantendo o andamento das mudanças a nível planetário. O clã Lao se mostrou bem proativo e ajudou grandemente nas negociações com os continentes menores. Além disso, Limbo coordenava a construção das complexas formações para aumentar a absorção de Ki do território do clã Lao. Lao Mei estava ansiosa para ver o resultado disso tudo e ela sentia que não demoraria muito até o Dao Santo, já que com os cristais mágicos de Li Shang, todos os 6 usuários das armas do poder tinham um aumento significativo na velocidade de cultivo.